Boa noite. Nem sempre as tecnologias permitem começar a horas, mas chegar a bom porto é sempre bem, e o Dr. José Cardeiro chegou a bom porto, não há nada como chegar ao centro capital de Guiné, ao nosso bom porto. Obrigado pela vossa presença e obrigado também a todos vós que quiseres participar neste encontro. O Franco vai orientar o nosso encontro e de estudo desta vez. Muito obrigado. Pedimos desculpa por este ligeiro atraso. Sim, estão já arrematadas os pedidos de desculpa por todos os intervenientes. Vamos avançar. Muito obrigado. Mas eu estou à meia hora à procura do GPS mandado para dar os motos que ninguém sabe onde ficam. Nem eu lá fora. Em primeiro lugar, quero agradecer a confiança que depositaram em mim para moderar mais do que o debate desta conversa, que esperemos seja uma conversa agradável, pelo menos o tema é sugestivo. É curioso o tema ser política e fé, achei particularmente estimulante este binómio política e fé, porque é uma realidade porventura menos complexa do que o binómio política-religião, porque distingo aqui religião de fé. Se a fé pode pressupor, mas não necessariamente uma eventual construção ética e moral, já a religião historicamente está marcada por essa construção de uma ética e de uma moral, pelo menos é conivente com a construção de uma ética e de uma moral. A religião é, por isso, intrinsecamente política. É inseparável da política. O contexto religioso nasce, ou melhor, o contexto político nasce também em contexto religioso. E é um binómio muito antigo, não necessariamente europeu. A religião, como nós sabemos, surge num contexto de procura humana, porque o ser humano, a certa altura, procura encontrar explicações para o desconhecido. A religião nasce para tornar o desconhecido menos desconhecido. Se o desconhecido se revelasse, não havia religião. Mas depois há aqui toda uma série de tensões interessantes que fazem com que a religião assume essa dimensão de ética e de moral, fazem com que ela seja também uma espécie de repositório de crítica, promotora de crítica à própria coesão social, porque é construtora de coesão, ou seja, crítica de coesão que leva à organização política. Por isso, na minha perspectiva, é muito perigoso até, e nas recentes manifestações da chamada Primavera Árabe, ouvimos a Rua Árabe dizer que a religião arruinava a política e a política arruinava a religião. Tanto uma coisa como outra, é muito perigoso entrar nesta dimensão, porque são duas dimensões inseparáveis, como é próprio e como é visível. Bom, mas vamos então a essa outra dimensão que é a religião e a fé, que me parece ainda mais estimulante, porque são dois territórios eventualmente diferenciados, mas que também se cruzam, têm muitas dimensões que se cruzam e vale a pena aqui aprofundarmos. E temos aqui duas pessoas que quase dispensam apresentações, para além de serem duas pessoas que eu respeito há muitos anos, que de uma forma mais direta ou menos direta se cruzaram com a minha vida profissional e pessoal. Tenho a honra de partilhar com a doutora Maria do Rosário essa tarefa que é da Comissão Nacional de Justiça e Paz, é da vice-presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, tem um percurso académico que nós conhecemos, tem também um percurso político que nós conhecemos, um percurso familiar que é seguramente conhecido,
é uma mãe XL, diria até XXL, de uma família XXL, e tem aqui uma experiência certamente valiosa para partilhar connosco. O Rui Marques, e trato mesmo por Rui, tem um percurso também subejamente conhecido. Ainda há pouco estávamos ali a comentar, no início dos anos 90, ele estava à frente de um projeto para o qual eu, no início também da minha atividade profissional, escrevi. Ele não se lembra disso, obviamente, havia muita gente jovem a escrever para o Fórum Estudante. Eu também fui um dos que escreveu para esse Fórum Estudante. Eu não embarquei no Lusitânia Expresso, não embarquei, mas acompanhei diariamente, e quando digo diariamente era todas as madrugadas, a emoção do Lusitânia Expresso, exatamente. E acompanhei-o em trabalho, porque contactava todos os dias com o Pedro Coelho, que era o meu colega diretamente na altura do Correio da minha rádio, e nós todos os dias falávamos com o Pedro e vivíamos aquela emoção muito de perto. E muito me lembrei do Lusitânia Expresso e do próprio Rui Marques, quando em 99, depois tive alguns meses em Timor, naqueles tempos de alguma tensão, mas também de grande alegria, por causa de tendo em conta o que aconteceu depois. Bom, eu passava, era a palavra, sem mais demoras, primeiro às senhoras, à doutora Maria do Rosário Carneiro. Eu não sei se isto é uma delicadeza. Eu acho que sim. Passa a palavra para o secretário de Administração das coisas. Isto, o que me disseram foi, falai. Falai. Não, vamos dizer uma outra questão, mas se calhar vale a pena uma primeira introdução e depois dialogamos. Dialogamos. Então, no e-mail que eu recebi, eu tinha uma indicação que era 10 minutos, que é para depois se dialogar. Eu, de facto, eu acho que são pessoas de muita fé estarem aqui neste período à espera de uma idosa e encontro um caminho, é uma manifestação, de facto, de uma grande pesada, pelo menos que eu cá chego. O Joaquim Franco fez uma breve introdução na qual foram deixadas escritas algumas ideias. E eu penso que das ideias que ele deixou cair, entre muitas, há uma que é, no fundo, o mote deste nosso encontro aqui hoje, que é da fé e da sua relação com a política. E, de facto, há um pensamento que percorre o Evangelho, e que depois é retomado na doutrina social da Igreja, é que a fé sem obras é coisa morta. E, por isso, nós não podemos pensar numa fé que é exclusivamente nossa, que nós absolvemos no recôndito da nossa alma, do nosso quarto, sem que ela tenha a contrapartida e sem que ela se torne coisa viva, que seja traduzida exatamente num compromisso para com os outros, porque é esse compromisso com os outros que dá expressão àquilo que é determinante da nossa fé, que é o amor, não é? E é este amor que vai permitir que esta fé seja um projeto libertador. E a liberdade faz também parte desta dimensão essencial da fé. E que nos liberta porque nós amamos os outros, porque amamos os outros, e esse é o primeiro, e cada um de todos, em todas as circunstâncias, e essa é a primeira manifestação pública da realização de se transformar em obra esta fé e esta convicção. Também porque esta mesma fé tem que ser vivida naquilo que a sociedade é, nas várias vertentes e nos vários setores e nos vários mecanismos que a sociedade tem. Porque é aí que nós somos chamados a dar testemunhos desta mesma fé. Portanto, trata-se de um compromisso que, então, nós podemos dizer já que é um compromisso que é social e que é dar testemunho de uma missão que é ela própria constitutiva da missão da Igreja. Portanto, é a missão de cada um de nós.
A Igreja constrói-se para servir e para servir toda a comunidade na realização do bem comum. Isto pegando no que foi o mote do Joaquim Franco, me parece que é o ponto de partida para uma reflexão desta natureza, porque o mundo é o sítio onde nós podemos intervir e é o mundo onde nós podemos intervir dando testemunho de forma verdadeira. Esta questão da fé e do testemunho e do compromisso para ser libertador e para ser real e para ser obra feita, para que a fé não seja coisa morta, tem, no entanto, alguns princípios a que nem sempre é muito fácil nós atendermos, para que, de facto, possamos fazer esta ponte entre fé e política da coisa pública, da participação. Portanto, não falando somente do ponto de vista mais estrito, da governação, da formação política no sentido mais estrito, da participação em determinados órgãos de soberania mais amplos ou mais restritos. Não é? Portanto, participar, o fazer parte da coisa que é comum, que é pública, que é de todos nós. Eu penso que, se calhar, para depois conversarmos um bocadinho daquilo que entenderem, é sempre importante nós retomarmos o que são os princípios determinantes, então, desta participação na coisa que é comum, na feitura do bem comum, que é de todos e é de cada um de nós. Que são princípios que nem sempre são muito fáceis depois de honrar, para honrar a fé e para honrar o compromisso. Princípios como o da verdade, princípios da verdade, no sentido da fidelidade aos princípios e aos valores que determinam esta nossa fé, este nosso compromisso. Um princípio de justiça que é irrenunciável para qualquer cristão, que é a procura permanente da justiça, da denúncia sistemática de todas as situações que afrontam essa justiça. E o que é a justiça? É que cada um tenha aquilo que é de seu direito, não é? De seu direito para que seja digno, para que a dignidade humana seja plena e seja alcançável. Naturalmente, um outro princípio que é indissociável, a caridade, que nós designamos também muitas vezes como do amor, não é? Porque é o amor que determina toda esta nossa intervenção, toda esta nossa maneira de estar. E esta maneira de estar é uma maneira de estar que tem a ver exatamente com a razão de ser da Igreja, que é de servir. Servir, então, em nome dos princípios da verdade, da justiça, do amor pelo outro, tendo sempre como um critério indispensável da liberdade. Liberdade na proclamação de que somos, mas liberdade também no reconhecimento da liberdade do outro. Eu gostava só aqui de reforçar um bocadinho mais a ideia de serviço, porque ela se prende de uma forma então muito clara naquilo que é a determinação da participação política e do trabalho político. O trabalho político é um trabalho sempre de serviço. Serviço aos outros em nome dos valores em que se acreditam, coerentemente. Naturalmente determinado por princípios de solidariedade. Todos nós somos interdependentes e todos nós necessitamos uns dos outros. Mas também, e de forma muito clara, determinado por um princípio da subsidiariedade. E aqui só parava um ou outro segundo, porque nós pensamos sempre que servir, somos muito voluntaristas, e então dar aquilo que nós entendemos que temos para dar. E não é bem assim, porque nós não conseguimos compreender a solidariedade sem subsidiariedade.
porque senão estamos a impingir, não é? Estamos a impor, estamos, de alguma forma, a querer determinar nos outros aquilo que nós entendemos que é contra os outros. E, portanto, eu penso que neste posicionamento da política à luz da fé, nós temos sempre que ter presente que a solidariedade está sempre de braço dado com a subsidiariedade. Porque nós só podemos fazer, depois do outro ter feito aquilo que precisar, pode fazer e que é capaz de fazer. Mas para que isso aconteça, nós temos que dar ao outro aquilo que ele necessita para que ele se possa autodeterminar. E assim nós podemos também falar então do serviço à pessoa e ao bem comum. Gostava também só de acrescentar mais uma ideia, acho que estou a chegar ao fim dos 10 minutos. Não é verdade? Ninguém se queixou aí. Mas estou a começar a queixar que isto é um grande cansaço depois do disparate que foi a minha última meia hora. Gostava de acrescentar mais uma ideia, que é não basta amar, não é? No fundo está subjacente a tudo isto que informa aquilo que eu estou estado aqui a refletir, é toda esta perspectiva de amor. É que amar também significa pôr em causa o que se faz, avaliar, pôr em causa o que não é justo, para que seja denunciado, para que seja corrigido. Portanto, é proativo, é claramente proativo. Por isso, eu diria que, e então mesmo já para concluir, que associado a este conjunto de princípios de natureza geral, nós podemos acrescentar aquilo que os professores gostam muito de dizer, que são competências. E que competências são estas? Uma competência, naturalmente, em primeiro lugar, de ter coragem. De ter coragem para intervir, servindo em nome dos valores em que se acredita. E tendo essa coragem de ser-se fiel aos valores proclamados, não serem somente ditos, reditos, mas praticados. E nem sempre aquilo que se diz, o que se pratica coincide. E aqui tem que haver um claro exercício de fidelidade. E tendo dito isto, outra competência a terminar, a de coerência. Porque para ser corajoso e fiel tem que ser coerente. E pronto, era o que eu tinha mais ou menos pensado dizer nos 10 minutos introdutórios que foram gratuitos, esperando que depois ao longo da conversa possamos aprofundar muitas outras questões. Vamos ter certamente, foram lançadas pistas muito interessantes quanto até a situação em que nos encontramos. De desnorte. Meu. O desnorte da Maria do Rosário hoje foi simbólico, tendo em conta o desnorte geral. Então, boa noite a todos e a todas, particularmente da Maria do Rosário, aqui de frente, é um gosto estar aqui convosco. Hesitei bastante em aceitar este convite, por variedíssimas razões, por haver outras pessoas mais competentes e também por a minha participação política se ter esgotado no último ano, ao ter terminado a intervenção política e ter achado que agora era tempo para estar em silêncio, mas depois de alguns argumentos e de ter repensado um pouco melhor a pertinência deste convite, sobretudo no quadro de um debate entre fé e política, aceitei com espírito de serviço. E nestes 10 minutos iniciais gostava de começar por vos lançar aquele que espero que seja um desafio que vos deixe perplexos, porque foi isso mesmo que eu senti a primeira vez que ouvi esta frase. O que é que terá levado um Santo Padre, ao sexto, a dizer isto? A política é a mais nobre forma de caridade. Eu disse, o Santo Padre enganou-se. Não pode ter dito isto. Então nós não sabemos que a política é o antro da corrupção. É o antro onde tudo de mal acontece.
onde há escândalos todos os dias, onde só vão aqueles que se querem arranjar a si próprios e aos seus interesses. O que é que levará um Papa, com a sua autoridade, o seu conhecimento, a sua responsabilidade e a sua sabedoria, a dizer tão só isto: a política é a mais nobre forma de caridade? E eu, quando encontrei esta frase, fiquei tocado, incomodado, porque aquilo que eu conhecia, e em certa medida é o pensamento comum sobre a política, é uma constelação de atributos negativos, em grande medida construído por uma cultura mediática que permanentemente destrói a realidade em geral. Aliás, eu creio que os mídias se vão ter que repensar a partir do princípio só são notícias as más notícias, não é? Neste sentido, aquilo que durante muitos anos foi sendo cultivado, good news, no news, enfim, boas notícias não são notícias, e que foi gerando de uma forma crescente uma sociedade de desconfiança, que provoca ilusão em tudo à nossa volta, e também na política. Reparem, quantas vezes é que nós ouvimos no espectro mediático uma referência positiva à atividade política como sendo serviço ao bem comum? Não sei se me lembro de alguma. Porque, evidentemente, os jornalistas também têm um conjunto de preocupações, não poderem parecer parte ou parciais, ou quererem elogiar alguém e, portanto, perderem a sua imparcialidade e a sua independência. Mas reparem que toda a construção do olhar coletivo sobre a política é uma construção que nos leva a um beco sem saída. Uma visão muito negativa que afasta, naturalmente, muitos de nós, direi a grande maioria de nós, da política, com consequências que estão à vista. A participação eleitoral é cada vez mais pequena. As pessoas disponíveis para servir o bem comum na política são cada vez menos. E isso faz com que esta desertificação da política, nomeadamente dos católicos, dos homens e mulheres de fé que têm uma missão a cumprir no nosso tempo, faz com que, evidentemente, como por consequência, na política se expressem menos valores evangélicos, valores de promoção da justiça, da liberdade, do serviço ao bem comum na perspectiva cristã. Evidentemente que há muitos na política que não partilham da fé cristã e que são excelentes servidores do bem comum. Longe de mim pensar que só daqueles que acreditam em Deus poderá nascer algo de bom na perspectiva de serviço ao bem comum. E reparem que hoje em dia o exercício da política é algo de muito difícil. E se quisermos usar também uma imagem que todos conhecemos bem, é uma porta muito estreita, muito difícil. Reparem que hoje o exercício da política não só implica este ónus imediato de quem se dispõe a servir na política, passar a ter um rótulo que é sempre pejorativo. Qualquer um de nós diga tu és um político, raramente está a elogiar. Este tipo político, não é? É sinónimo de aldrabão, de alguém que não é honesto, alguém que é incoerente, que é corrupto. Reparem, para qualquer um de nós dar o passo, como o Luís Rosário deu com muita coragem no tempo em que serviu o bem comum através do exercício de uma atividade política, ou outros, muitos outros que se dispõem a esse serviço, têm imediatamente esse ónus de vestir um fato, que é um fato com o qual, obviamente, não nos sentimos bem, neste sentido de imagem pública. É descer logo uns degraus. Eu, quando fiz a minha experiência política mais ativa em termos de participação partidária, de um dia para o outro, eu passei de um bom rapaz que fazia ações válidas e socialmente relevantes, CAIs, leis para o desenvolvimento, acolhimento de refugiados de agora, de uma forma constante, passei para ser um político. E nesse dia passei a ser olhado como parte desse clube de andrajosos leprosos que são os políticos. Mas fazer política, dizia hoje, é muito difícil. E é bom termos consciência disso. Por exemplo, por razões intrínsecas à própria dinâmica da atividade política, a lógica de funcionamento dos nossos sistemas políticos é muito perversa. Por exemplo, a lógica maquiavelista, que é possível utilizar todos os recursos para atingir um determinado fim, que quase sempre é a conquista e a manutenção do poder. Isto faz da política uma dinâmica que, evidentemente, não trai ninguém se senta no essencial do serviço ao bem comum. Mas mesmo em termos técnicos, se quisermos,
Hoje em dia, a atividade política vive com uma dimensão da sociedade que está profundamente transformada, por exemplo, no que diz respeito à velocidade e à complexidade. Por exemplo, quando os políticos estudam um dossiê e fazem um estudo aprofundado sobre um tema, o tempo que demora a fazer o estudo é o suficiente para que as conclusões no final do estudo já não sejam válidas, porque, entretanto, a realidade social se alterou. E se forem sérios e quiserem fazer esse estudo para saber, efetivamente, quais são as melhores opções, vão ter este problema das velocidades e dos tempos. Por exemplo, na área da imigração, que eu conheço bem, onde trabalhei, o tempo que algumas leis demoraram a fazer, depois dos estudos necessários, da ponderação, da conciliação de diferentes interesses, fez com que, quando chegassem ao terreno, a realidade da necessidade social que correspondia àquela lei se ter alterado significativamente. Mas depois também, hoje em dia, a política é difícil porque vivemos uma era de complexidade, onde as coisas não são preto e branco, não são simples. Os interesses legítimos na discussão de uma determinada questão política são tantos e tão diversos e estão tão embrulhados uns nos outros que se torna muito difícil ver claro, perceber o que é que está certo. Nós ainda vivemos muito no tempo, ou é preto ou é branco, temos que ver claramente e poder decidir de uma forma clara. E hoje, no exercício da atividade política, não é possível ter essa clareza de discernimento entre o que é preto e o que é branco. Mas os problemas não acabam aqui. Ao contrário do que muitos julgam, os políticos hoje em dia podem muito pouco. Nós temos a ideia de que o poder político é um poder relevante, mas na verdade é muito pouco poderoso. É um dos mitos que nós temos, que temos que reestruturar e perceber que hoje, na verdade, o poder político manda muito pouco. Poderes como o poder económico, ou o poder mediático, ou em algumas sociedades o poder judicial, são poderes muito superiores ao poder político e que não têm o escrutínio e o desgaste que têm os políticos. Por exemplo, o poder económico funciona quase sempre atrás das cortinas. Não tem o escrutínio diário, cotidiano, que o poder político tem. E tem um poder enorme. Nós temos visto sucessivamente, quem vai estando atento à realidade nacional, que mesmo que políticos muito determinados a servir o bem comum e a defender a causa pública, defrontam enormes dificuldades quando chocam com grandes interesses económicos, por exemplo. Ou quando chocam com o poder mediático, que é determinante. Hoje em dia, um político vive atrás da agenda mediática. O dia do político começa por saber o que é que saiu nos jornais hoje. E acaba, no final do dia, o que é que os telejornais disseram. Ora, imaginem o que é para alguém determinar a sua atividade em função do bem comum e viver empardado permanentemente por estes outros poderes que são muito mais poderosos. Depois também, a própria política, e não deixando de olhar para dentro da própria política, dá um péssimo exemplo. Não só pelo maquiavelismo, mas também pela regra do jogo. Por exemplo, a noção que só se pode fazer política em permanente confronto, em permanente ataque entre partes, é como um mecanismo de autodestruição permanente. Nós temos, no nosso cenário político, vemos sistematicamente governo e oposição, vamos por assim em termos simples, em ataque permanente, com total incapacidade, por exemplo, de construir consensos quanto a algumas matérias. E isso, evidentemente, destrói muito a imagem da política, a demolição permanente do adversário, o ataque permanente ao adversário e, consequentemente, a resposta igual do adversário, destrói completamente a política e descredibiliza os políticos junto da opinião pública. Uma outra área que gostava de vos deixar é a diferença entre o universo. Joaquim sublinhou aqui diferenças entre fé e religião, e são diferenças fundamentais e muito interessantes, mas eu ia agora mais até ao campo da religião e concretamente a nossa experiência enquanto igreja. A realidade da religião e da política é muito diferente. Vou dar-vos alguns exemplos para percebermos a diferença destes dois mundos. A nossa religião, a experiência da nossa comunidade cristã, sustenta-se numa verdade revelada.
em que nós acreditamos e que se vai tornando presente através do Espírito Santo todos os dias na nossa vida, com novas expressões, com a atualização dessa verdade revelada. Mas o exercício da política resulta da formação de uma vontade democrática, de uma sociedade que se organiza numa democracia representativa e que regularmente vai validando e vai elegendo quem a representa. E, portanto, não há nenhum político que se possa arrogar de uma verdade revelada, é uma natureza completamente diferente, vive, portanto, em função dos seus eleitores. Vive em função de corresponder àqueles a quem supostamente deve representar. E isso tem aspectos positivos, continuamos todos a acreditar, creio eu, que a democracia é o menos mau de todos os sistemas, mas tem como consequência, por exemplo, que muitas vezes se diz, e com alguma justiça, que nós temos o governo que merecemos. Neste sentido, porque somos nós que o elegemos, somos nós que somos responsáveis no exercício de cidadania, para além do momento da votação propriamente, de nos manifestarmos enquanto cidadãos, e, portanto, o governo emana de um mecanismo democrático de eleição e, portanto, representa-nos. Algumas pessoas esquecem isso e muitas vezes desresponsabilizam-se como se não tivessem nenhuma responsabilidade na formação do poder que sai das eleições. Mas para percebermos entre uma verdade revelada e alguém que tem que ir a votos, é uma diferença total. Não estamos a falar de nada sequer que tenha comparação. A Igreja tem uma hierarquia, agora falando concretamente da nossa Igreja Católica, tem uma hierarquia consolidada, onde o modelo de eleições é bastante restrito. Tem, evidentemente, órgãos onde existe um sistema eleitoral, mas a escolha e depois a permanência numa determinada função não decorre da necessidade de agradar a um eleitorado. E, em certa medida, provavelmente tem também essa sabedoria milenar da Igreja, que na sua organização foi colhendo daquilo que é uma sabedoria que milénios nos trouxeram. Mas na política vive-se no fio da navalha dos resultados. Está-se sempre a perceber que, se não se agradar aos eleitores, no dia seguinte está-se-á na rua. Depois há uma outra diferença muito importante, e às vezes é bom nós termos consciência dela para não sermos hipócritas, que a Igreja tem uma posição, e bem, que não tem que apontar soluções concretas para os problemas da sociedade. Fala de grandes valores, de grandes princípios, de linhas orientadoras. Mas quem está na política não lhe chega a falar de princípios. Tem que dizer, mas como é que resolve? Como é que resolve o problema da pobreza? Como é que resolve o problema do desemprego? Como é que resolve o problema do desenvolvimento económico? E, portanto, o exercício da atividade política tem um grau de complexidade muito maior, um grau de dificuldade muito maior, incomparavelmente, por exemplo, quando comparamos com aquela que é o magistério da Igreja no que diz respeito aos seus documentos e às posições que tomam. Mas toma estas diferenças para percebermos, porque acho que é isso que às vezes nos falta perceber, que o exercício da atividade política é vital, mas muito complexo e muito difícil, desde o estigma daquilo que é chamar alguém político, até à complexidade do cotidiano da atividade política. O que esperar da Igreja em relação à política? Eu creio que a Igreja tem uma grande responsabilidade em relação à política e sublinho 2 ou 3 aspectos. O primeiro é dar vida, trazer à memória, aprofundar, atualizar a doutrina social da Igreja. Os documentos que a Igreja foi produzindo, não só no âmbito do Concílio Vaticano II, mas muito aí, sobre a doutrina social, são documentos notáveis naquilo que é um enquadramento, uma visão, no sentido de serviço ao bem comum, no sentido de uma visão humanista da sociedade. Compete, creio eu, à Igreja, entendendo a Igreja como todos nós, aqueles que somos batizados, leigos, sacerdotes, religiosos, de dar vida, de atualizar esta visão da doutrina social para o nosso tempo. Mas também, creio que compete à Igreja, e o nosso tempo precisa desse gesto profético, e em grande medida tem acontecido esse gesto profético, de reafirmar a sua opção preferencial pelos mais pobres, ser a voz dos que não têm voz. Neste tempo que vivemos, essa dimensão
daquela que é a missão da Igreja, é urgente, porque aqueles que vão ficando à margem, aqueles que não têm poder, que não têm voz, precisam de uma voz forte que os defenda e que os promova. Finalmente, a terceira dimensão que eu sublinharia como sendo necessária, urgente, enquanto contributo da Igreja para a política, tem a ver com a dimensão da esperança. Ao longo destes últimos anos tenho refletido muito sobre este tema e esta palavra, e creio que é um tema central. Eu creio que os cristãos se distinguem, entre outras coisas, o amor ao próximo seguramente é o principal traço distintivo, mas um que decorre da sua fé é a dimensão da esperança. É serem capazes de serem homens e mulheres de esperança, de terem a afirmação perante as maiores adversidades que a história não acaba aí e que, por maiores que sejam os sofrimentos e as etapas difíceis deste mundo, deste calvário que tantos vão vivendo, a história não acaba aí. E esta afirmação em tempos de crise, sobretudo da dimensão da esperança, é muito importante. Bento XVI, uma frase muito bonita, dizia: a verdadeira pobreza é a falta de esperança. E, em grande medida, um dos problemas mais graves que o nosso país hoje vive é a falta de esperança. Porque quem não tem esperança não anda, não se movimenta, não se mexe, não constrói nada. E, por último, eu também sublinharia que aquilo que está escrito em variedíssimos documentos da Igreja, que é a doutrina consolidada do apelo à participação dos católicos na vida política, deve ser reafirmado neste tempo. Porque a grande tentação, nesta altura, dos católicos é olharem para a política como o mundo, no sentido mais negativo deste termo, e nós não somos deste mundo. E creio que, em muitos documentos, na voz de muitos dos nossos pastores, desde o Santo Padre, aos nossos bispos, aos nossos sacerdotes, temos ouvido, e é importante continuar a ouvir, mas também na nossa lei, a importância do envolvimento dos católicos na política. Em relação, para terminar, ao que é que aqui podemos deixar? Então, já, só a última frase. Eu creio que há aqui um desafio de poder ser, no nosso tempo, pontífice. E acho que muitos de nós achamos que pontífice é só o Papa, subpontífice, mas pontífices são aqueles que são capazes de construir pontes. Pontífice é o construtor de pontes. E creio que esta ponte, que aqui é lançada entre fé e política, constitui uma metáfora do desafio que somos chamados no nosso tempo. Enquanto cristãos, podemos ser capazes de construir pontes e de construir razões de esperança, construir sinais concretos que é possível servir o bem comum também através da política. O Rui lançou aqui também uma série de pistas. Eu apetecia fazer algumas, não direi comentários, mas acrescentar algumas coisas, também tenho uma opinião formada sobre isso, mas vamos deixar isso para o debate, se assim o entenderem. Há algumas dimensões que me parece que valia a pena serem debatidas mesmo. Realmente esta questão da tensão entre a Igreja e a política como sendo duas realidades não conciliáveis. Eu penso precisamente o contrário, mas tem um contexto diferente de interpretação do fenómeno. Mesmo, aí radicalmente oposto. Mas pronto, não interessa. Vamos ao debate, se não se importam. Estamos aqui para isso, tendo em conta estas duas intervenções iniciais, neste binómio entre a fé e a religião. Estão à vontade para colocar as perguntas que assim entenderem. Eu vi que houve muita gente a tirar notas. Houve. Não me deixem nesta situação implicada de tentar ultrapassar o silêncio. Está frio. Uma pergunta. Vamos fazer um bloco de 2, 3 perguntas e depois avançamos no debate. Quem é que quer fazer mais para entrar já neste esquema? Uma intervenção, segunda intervenção, uma terceira intervenção. Vamos rebatar? Ficam 2 intervenções. Para já. Uma pergunta que eu ponho, por acaso, é um amigo que defende isto, que é agnóstico,
filho de comunistas, ele em vez dos escuteiros andava nos jovens pioneiros, e ele está sempre a dizer: a única maneira de resolvermos isto agora é entrarmos em força para os partidos. Porque se com as pessoas que lá estão não se consegue fazer nada, se nós invadirmos aquilo, se calhar por sermos muitos conseguimos fazer alguma coisa. E eu cada vez mais me pergunto, será que é a única maneira? Quer dizer, juntarem-se assim milhares de pessoas que acham que têm um objetivo, que têm como fim o bem comum realmente, e invadir as estruturas partidárias, não sei se conseguimos fazer alguma coisa, mas se calhar todo mundo conseguia-se, porque de outra maneira não estou a ver como é que é, porque só exercendo o nosso dever cívico e comportando-nos civilizadamente e corretamente, enquanto cristãos e enquanto cidadãos num país democrático, que vota, que paga os seus impostos, é muito limitada aquilo que conseguimos construir e obter, que realmente o voto parece que não está a levar a lado novo, sinceramente. Apesar de haver ainda um desesperado e uma pessoa que acredita. Mas vamos ter fé que se calhar invadem os partidos, conseguimos levar isto a algum lado. Registro disse 3 vezes invadir os partidos. É um problema. Boa noite, muito obrigada pela intervenção dos dois, que acho que deixaram muitas pistas agora aqui para o diálogo, embora eu acho que ainda está tudo com muita vergonha de fazer questões. Mas em relação à participação dos cristãos na vida política, eu acho que há patamares que se calhar são fáceis. Por exemplo, as associações de pais pode ser uma boa ocasião dos católicos começarem a participar e a mudar algumas coisas, como seja a educação dos nossos filhos, ou em coisas mais próximas e de menos peso. Quando começamos a pensar na Assembleia da República e se calhar dos órgãos decisores, aí eu acho que gostaria de ouvir a opinião dos dois, como é que conseguem fazer em consciência as decisões quando há os grandes grupos económicos a pressionarem um partido para determinadas leis. Muito obrigado por essas duas perguntas. É curioso que há pouco provavelmente falávamos nessa ideia de que se calhar isto tem que começar pelas bases. Não propriamente invadir os partidos. É mais difícil. Mas pela base tem a ver com dinâmicas como meras associações de pais, por exemplo. Estão à vontade para responder? Não são 2 perguntas, são 3? O terceiro elemento que ainda não surgiu. Bem, eu penso que é importante nós fazermos a distinção entre 2 níveis de participação política. Porque nós todos os dias, independentemente daquilo que fazemos, somos chamados à participação política. Os animais políticos. E tudo o que fazemos tem uma consequência na sociedade em que vivemos, na construção do bem comum e na relação com os outros, etc. Isso para mim é muito claro, porque não há outra forma de se apelar à participação senão nesta perspectiva. Porque pensar-se na participação política, naquela que é traduzida por aquela para a qual são todos convocados através ou através de solicitações que podem aparecer em momentos episódicos, sejam referendo ou consultas públicas relativamente a grandes diplomas. As leis de trabalho estão sempre em consulta pública, por exemplo, algumas da educação, algumas da saúde, etc. E também, para além destes momentos, em algumas associações e depois a seguir nos órgãos de soberania. Isso então, como disse o Rui, é uma janela muito apertada, é uma porta muito apertada em que muito poucos estarão. E naturalmente estão aqueles que têm a oportunidade e têm a vontade, o gosto e, diremos, a competência para o fazer. Não é? Tem que se juntar tudo isto. E essa porta é muito pequena. E então os outros todos ficam a olhar. Não pode, não é? A participação política é de todos, é de cada um de nós, no contexto da nossa vida cotidiana. Eu saí da Assembleia há 1 ano e meio
deixei de fazer leis e fiscalizá-las, que é o que se faz na Assembleia da República. Mas continuo a exercer a minha ação política nas várias esferas onde intervenho. Considero que é um ato tão politicamente determinante de influência às aulas de todo, quanto alguns debates, talvez até mais determinante que muitos dos debates em que participei, pelo menos mais determinante do ponto de vista direto. Onde eu penso que, também para clarificar por um lado e apaziguar por outro, é bom que nós precisemos os termos da intervenção política. A intervenção política é, em primeiro lugar, cotidiana. Em todos os sítios onde estamos. Dizia há pouco, numa alternativa das associações de pais, mas não só. Na simples forma como nós trabalhamos, nós estamos a fazer política. E a forma como fazemos é mais ou menos política de um ponto de vista ativo, não é? Ou mais ou menos construtiva de um ponto de vista real. E aqui, esta é que é a grande interpelação, do ponto de vista da fidelidade aos princípios, de coragem, de militância, de fidelidade e de coerência. Porque senão, muito poucos seriam aqueles que estavam chamados e que tinham a oportunidade de fazer. Por isso eu acho que esta é uma ideia que é muito importante ter-se. Não tem a ver, então, com a outra tal política que o Rui falou há pouco, relativamente à qual se tem muito má ideia, mas que não é uma coisa suja. Há alguns que a tornam suja. Nós encarregamos também de pensar que ela é suja, mas também, como disse o Rui, citando o Pato, é a forma mais exigente de viver a caridade, porque é uma forma muito exigente de servir. E aí era colocada a questão como é que se resolve então os choques que se colocam na esfera mais estrita dos órgãos de poder. Militante, não é? Tem que ser militante, tem que se ter convicção, não quer dizer que se faça sempre bem, nem que se consiga sempre suprir muitos dos constrangimentos. Mas deixem-me que vos diga, é uma janela de oportunidade. Quando em 95 fui convidada para ir para a Assembleia da República, eu tinha da política uma perspectiva de serviço. Eu nasci numa família em que sempre existiu alguém servindo publicamente, ou servindo sempre a causa pública, de um ponto de vista explícito. E por isso, não é por mérito próprio, tem a ver com o fator educativo, fui educada numa perspectiva de servir a sociedade. E todo o trabalho é um trabalho de serviço. Por isso também tem esta perspectiva tão alargada de serviço público e de serviço comum, como serviço político à comunidade. E quando me foi colocada esta oportunidade, foi uma oportunidade que eu entendi. Olha que interessante, nunca tinha pensado passar para o lado da política de um ponto de vista estrito, onde estão aquelas pessoas, por acaso no 95 eu não tinha uma perspectiva que dissesse tão mal. Acho que agora se diz pior. Ou sou eu tenho uma sensibilidade A sociedade das redes sociais também ajuda. Também ajudam e há uma maior mediatização. A Assembleia, quando eu entrei para lá, não havia diretos da Assembleia. E também deixem-me que vos diga já agora como à parte. A transmissão em direto de sessões de trabalho altera substancialmente a forma como decorrem as sessões de trabalho, porque deixaram de estar a funcionar em círculo fechado, trabalhando, para continuarem a trabalhar, mas em ciclo aberto. E em ciclo aberto as pessoas têm muitas dificuldades a servir. Não é? Não sabemos exatamente o que vai achar. É um procírculo imediato que tem muitas fidelidades a servir para garantir muitas coisas. E aí as fidelidades da coerência e da verdade do serviço ao outro se calhar ficam um bocadinho mais atenuadas porque não são já tão determinantes.
Por isso a mediatização nem sempre é bom. Aquilo que nós pensamos que é transparência é tornar ainda mais opaco o funcionamento da política sob a capa de uma transparência que não é nenhuma. Nós estamos a ver um espetáculo que fica muito mais opaco porque passa a ser visto por todos e porque maniata as pessoas nessa visibilidade. Retira-lhes liberdade de falarem livremente e até de se entenderem. Porque se entendem publicamente, depois, como dizia o Rui, como é que são os eleitorados que estavam a pensar, não, tudo isto é fictício, sabem? Tudo isto são construções artificiais nas nossas cabeças, porque os eleitorados depois não iriam dizer nada das pessoas se estarem a entender. Se calhar até ficavam muito contentes porque ia ser dali uma boa solução. Portanto, isto também são construções muito, muito artificiais. No entanto, e era uma coisa que eu queria acrescentar relativamente ao que o Rui disse, que está um pouco colocado nestas questões. O processo político, que é complexo, é sobretudo muito lento. É um processo muito lento. E é muito lento para os que são destinatários deste processo político e é muito lento para quem está no próprio processo. Uma lei leva muito tempo a fazer-se. Nós sabemos que uma lei tem que ser alterada e ela nunca é alterada com a velocidade como deveria ser feito, porque tem que se fazer muitas consultas, ou deviam ser feitas muitas consultas para devolver a voz aos destinatários daquela lei, mas por via de regra faz-se muitas das vezes e tudo isto leva muito tempo e por vezes antes de se alterar a lei tem que se proceder a longas audições para se ouvir, para se auscultar, e tudo isto são processos lentíssimos, o que também produz desinteresse, por um lado, por quem está na política e quer apresentar trabalho feito, e por outro lado, para os destinatários que não vê o trabalho a ser feito. E então começa-se a acrescentar um conjunto de ideias, umas reais, outras não estão ali a fazer nada, só se estão a mexer e não é bem assim, não é? É porque se trata de facto de um trabalho que é lento, porque tem que ser lento, porque as decisões que são tomadas afetam definitivamente a vida de todos. E por isso têm que ser cautelosamente tomadas, não é? Agora, sendo verdade tudo isto que eu estou a dizer, também é verdade o que o Rui disse, a maniatação em que se está refém de muitos interesses e de muitas pressões. No entanto, há sempre nesgas de oportunidade. E pelas nesgas de oportunidade vale a pena lutar e estar-se no sítio onde se pode lutar. Porque é uma oportunidade de denunciar e de refazer e de construir. Por isso invadir partidos, acho ótimo. Aliás, não penso que seja possível uma sociedade democrática sem ser com partidos. Os partidos tornaram-se em organizações muito pouco democráticas. São muito fechados, não são escrutináveis, curiosamente, não é? Tudo tem que ser escrutinado na sociedade democrática, tudo tem que ser sancionado, mas a organização interna dos partidos parece que está privada desse escrutínio que é um desiderato democrático. E, portanto, aí movem-se interesses que não serão exatamente aqueles que melhor servem a comunidade. Não tem a ver com o bem comum, tem a ver com lógicas muito fechadas, que não são exatamente. Por isso é que eu penso que é importante para aqueles que têm capacidade, vontade e coragem para isso, que invadam os partidos para os refazer e para os reformatar. Esta é uma das grandes vias. E enquanto isso não acontece, eu penso que militantemente ninguém pode desistir de fazer aquilo que pode fazer no seu sítio de trabalho, na forma como executa o trabalho, na forma como não desiste de denunciar sempre que a denúncia tem que ser feita e a denúncia não é somente feita porque se aponta. A denúncia é feita porque se pratica o contrário. Porque se participa nas associações, mas se há associações temos de participar
participar nas associações que nos dizem respeito. E aqui, só para vir um pouco mais atrás, a lentidão do processo político e todos os preconceitos de que nós nos tornamos também reféns relativamente à política, que é coisa suja e que é dos corruptos, alivia-nos a consciência. E depois é uma coisa tão lenta que não vai acontecer o que é importante eu resolver a minha vida. E aqui é um outro dos fatores que torna tão difícil a coisa pública ou a coisa política como coisa de serviço público. É porque nós, entretanto, também tivemos uma profunda alteração do nosso ser e pensar através de todo o contexto cultural e filosófico em que vivemos. Nós vivemos num tempo e num contexto em que cada um de nós é o centro de tudo. E sendo o centro de tudo, tem que ser já e agora para mim. E se não for assim, eu desinteresso. E este é o grande desafio que se coloca. A reconstrução do coletivo. É a reconstrução do coletivo e da comunidade. E isso não depende dos políticos corruptos, daquelas pessoas que só pensam nelas próprias, que só se querem encher, não é? É o que a opinião pública, em regra, diz. Isso depende de cada um de nós. A nossa capacidade de voltarmos a ser comunidade. E para isso temos que ser nós próprios. E esse é o grande desafio que eu penso que coloca fé e política. É se eu tenho fé, eu tenho que ser político. Tenho que intervir e tenho que me descentrar, sair de mim próprio. E esse é o grande desafio, penso eu, que é colocado a cada questão. Depois, naturalmente, o desafio coloca-se em cada um dos patamares em que nos encontramos. Obrigado. Fica já dada a primeira resposta às perguntas que foram colocadas. Vamos passar a palavra ao Rui, e porque há pouco de entender que há aqui uma certa discordância em relação ao que eu tinha dito. Vou explicar, e já agora é também o veto que lanço ao Rui. Quando o Rui diz que a Igreja não deve tomar uma posição que aponte sentidos concretos ou soluções concretas para a sociedade, eu tenho algum receio deste tipo de coisa. A Igreja tem uma responsabilidade muito grande. E a Igreja não é só uma estrutura hierárquica radicalizada. A Igreja somos todos nós. Portanto, é muito perigoso, é só por causa disso, é muito perigoso nós encaixarmos este conceito que a Igreja não deve debruçar-se em concreto sobre os assuntos, porque isso pode levar a situações de desleixo. Eu diria que há aqui uma visão, na minha perspectiva, de calculismo excessivo e nada evangélico. Já a coisa que o Evangelho nos mostra é precisamente o contrário. Claro, em dimensões que têm a ver com o caráter espiritual, com o caráter do que é a verdade na perspectiva da fé, os valores da verdade na perspectiva da fé, aí a Igreja não recebe dimensões de ninguém, tem o seu próprio contexto, construiu o seu próprio contexto. O problema é que esse próprio contexto de verdade e de espiritualidade desenvolveu depois uma ética, desenvolveu um humanismo e desenvolveu um contexto e um modelo de vivência. E aí a Igreja tem responsabilidade. Do Papa ao mais simples dos cristãos numa comunidade. Mas não tem que responder por mim. Dizer o que é que eu tenho que pensar em que eu tenho que... Quem é a Igreja? Não tem que responder por si? Não tem que dizer o que é que eu devo fazer. Isso é outra questão. Sim, isso é outra questão. Mas pode colocar essa questão daqui a pouco. Eu era só queria acrescentar esta chega. É este busilis aqui. Eu entendo que a Igreja tem essa responsabilidade. A tal coerência, a tal coragem implica, não é só denúncia pela denúncia, é que uma denúncia da Igreja com toda esta história, toda esta carga, não só do aspecto espiritual, mas do que, na sua visão de mundo, desenvolve em ética, tem uma responsabilidade muito grande. Vou dar-vos um exemplo concreto, porque isto não é assim à toa. Não há muitos dias, o Papa Bento XVI tomou uma posição concreta, passou quase despercebida, concreta, sobre a política de saúde. Disse muito claramente que estava preocupado com o que estava a acontecer. Nesta dimensão entre os interesses privados
e o serviço público e o bem comum, nomeadamente na área da saúde. Foi muito claro. O Papa, o exemplo que chegava a 25. Eu entendo, e é aqui que discordo parcialmente com o Rui, que a Igreja deve ter esse papel de denúncia, mas de maior coragem. Obviamente, depois a Mas eu participação. posso só ter uma coisa, antes do Rui dizer, tem a ver com uma das questões que foi colocada. E o que o Rui disse, que o político vive em função de quem os elege. Eu não sei se isto é assim tão claro. O político vive em função de resultados eleitorais. Mas o político, em boa verdade, vive em função dos valores à luz dos quais foi eleito. Deveria, também tem razão. Deveria. Não, mas isto. Eu só estou a fazer este tipo de precisão, porque digo, exatamente porque o que eu disse foi: o que ele vive não é em função de quem elege, vive em função de uma estatística. Mas aquela estatística foi determinada por um conjunto de valores que ele referenciou. Depois, a seguir, o que se passa é outra coisa. Mas tem a ver com a questão que foi colocada, como é que depois isto é compatibilizado. E, de facto, esta compatibilização é muito difícil. E por isso é que eu falava, logo no princípio, nas tais competências de coerência e fidelidade. Por vezes, está-se na fronteira. A linha é muito ténue. E aí, claramente, é a consciência de cada um. É a consciência de cada um que se determina e pela qual é validado ou avaliado. Mas o nosso drama é que são as estatísticas que determinam a ação dos políticos e não os valores à luz dos quais se fizeram eleger. Portanto, independentemente da fé que norteia quem se fez eleger, a fé relativamente aos valores que reclamaram não é perseguida. Portanto, há aqui. Portanto, não se trata só da nossa fé cristã. Não pode haver uma política sem fé. Fé no sentido da fidelidade aos valores que são anunciados para serem cumpridos, não é? E aqui é o grande desafio. E, por vezes, na apreciação da ação política, aquilo que se vê não é muito claro. Se há coerência e se há fidelidade. Eu diria que quem esteve, da parte de quem esteve 16 anos no Parlamento, a fronteira é muito fina. Há momentos em que a fronteira é muito fina. Porque a construção da sociedade é plural, não é feita só com uma metade. Agora, nesta construção plural, qual é o limite até onde eu posso ir na pluralidade, mantendo a fidelidade, não é? E este é o grande desafio. Era só isto que eu queria acrescentar, então desculpa. E pegando nisto que o José disse, que me parece direto ao ponto, e ligando com uma das perguntas que a Joana colocava, nós perdemos muito da política a noção programática e dos valores. O princípio base na ciência política para a organização dos partidos é serem organizados em função de um programa, de uma matriz de valores que se propõe à sociedade e nas democracias representativas vai a votos e tem a representatividade corrente dos votos que tem. Mas nós, com a noção muito pragmática e muito operacional dos partidos políticos como meras máquinas de assalto ao poder e de conquista de poder, perdemos a noção programática de que é que aqueles partidos defendem. E uma das grandes vantagens do pluralismo é podermos ter diferentes propostas programáticas para a visão do bem comum. E por isso é que temos partido A, B, C e D com propostas diferentes. Mas como fomos perdendo esta noção, os partidos hoje limitam-se a estratégias, a táticas para conquistar votos e ganhar eleições. Porque têm, da nossa parte, cidadãos, muito pouca exigência na construção do programa e de matriz de valores e depois da fidelidade a esses valores. Por exemplo, o partido que está, vamos a exemplos concretos, sem querer lembrar ninguém e sem querer elogiar desajustadamente ninguém. Sem medo. Um partido que atualmente está no poder a exercer as funções de serviço ao bem comum, governando o país, os partidos que o estão a fazer, muitas pessoas questionam se
estão a ser fiéis à sua matriz, seja democrata cristã, seja social-democrata. Muitos dizem que exercem, se quisermos em termos de linguagem política, têm um conjunto de opções liberais, que não tem nada a ver com a social-democracia ou com a democracia cristã. Mas isto parece chinês, porque nós, enquanto cidadãos, não reforçamos, não apostamos em ter um partido que tem uma determinada visão programática, tem um conjunto de valores pelos quais luta e os quais defende. Quase só vemos a coisa exclusivamente em termos de pessoas e de conquistas ou derrotas de poder e qual é o poder relativo que temos. E, portanto, para voltar a este ponto também vos que me parece central, uma das questões do assalto aos partidos, se quisermos, ou de todo o tipo de influência junto dos partidos políticos enquanto vivemos em democracia representativa, é lutar por valores, lutar por um programa. Porque aquilo que é pedido a um partido quando se candidata às eleições, nomeadamente eleições legislativas a nível nacional, mas também a nível local, é que apresente qual é o seu programa para servir o bem comum. E na capacidade de influenciar a construção deste programa está um enorme serviço que nós, homens e mulheres de fé, podemos servir no sentido de levar valores evangélicos a estes programas dos diferentes partidos, com a riqueza de diversidade. Uma das coisas que está muito consolidada na Igreja é a pluralidade das opções políticas dos católicos. Não há um partido de católicos, há opções legítimas, reconhecidas como tal, de católicos que têm diferentes filiações políticas. Com alguma exceção, que daqui vai dizer daqui ao além, é menos aconselhável, mas o pluralismo das opções políticas dos católicos é algo que está assente. O que seria de extraordinário se nós não fôssemos tantas vezes uma maioria instalada e amorfa, se tivéssemos a combatividade de outros pequenos grupos que têm imposto à agenda nacional um conjunto de temas que não são temas da maioria. Veja-se a eficácia do combate, se quiserem, das questões fraternas e particularmente do casamento de pessoas do mesmo sexo ou agora a seguir da adoção por casais de pessoas do mesmo sexo. São pequenos grupos em número, com uma enorme capacidade de influência programática, de tal modo que o Partido Socialista, pensando no Partido Socialista concretamente, adotou essa agenda para si própria, quando ela não corresponde de todo ao sentido da maioria dos militantes do Partido Socialista. Para vos dar um exemplo, mas podia dar outros exemplos. O PSD tem também, hoje em dia, essa posição. Porquê que eu digo isto? É que nós muitas vezes, como se dizia, tranquilizamos-nos com a crítica que fazemos à falta de qualidade da política e à corrupção da política e a tudo isso, para nos desculparmos a nós próprios da nossa não intervenção. É só o Ai Jesus, quando veio o tema do aborto, e que nos organizamos em movimentos e iniciativas, quando toca a rebate um tema que mobiliza muitos católicos, mas depois no cotidiano, por exemplo, nas questões relacionadas com a defesa dos mais pobres, dos mais fracos. Bom era que nós nos conseguíssemos mobilizar nas diferentes filiações partidárias para que os programas de cada partido político tivessem esta visão evangélica. Subsequentemente, uns mais de uma maneira, outros de outra. Mas é isto que faz falta, porque se é verdade que a questão da participação cívica, vou chamar assim, falando daquilo que é participação associativa, as causas do ambiente, as causas de proximidade, é fundamental. Deve começar por aí a escola da participação. Este nível da participação política, no sentido da defesa do bem comum, daquilo que é a política nacional, se quisermos, as grandes opções nos valores e naquilo que vai ser aqui e além a opção concreta, é o mais exigente, a meu ver, mas do qual nenhum de nós se deve permitir. Por exemplo, nenhum de nós se deve permitir de influenciar os partidos políticos em relação ao seu programa quanto às questões de desemprego ou às questões do Estado Social. Quer dizer, nós estamos muito aflitos hoje em dia porque estão a ser feitos os cortes no Estado Social. Mas quantos de nós temos uma intervenção ativa para que seja de outra forma? Só para ir aqui ao ponto do Joaquim, que é um ponto muito bom. Realmente discordamos neste ponto, ou talvez não sei. O que eu quis dizer, e provavelmente expliquei mal, é que a Igreja não compete, e a meu ver bem, porque acho que é um grande quebra-cabeças que a Igreja se deve ter, em dizer quais são as 5 medidas para combater o desemprego. Quer dizer, nem mesmo uma estrutura como
a Comissão de Justiça e Paz, ou outras mais próximas da problemática do desemprego, não têm que dizer se deve haver um incentivo à redução da taxa social única ou se o subsídio de desemprego deve ser prolongado por mais 10 meses do qual. Porque, em termos técnicos, se quisermos, em termos de opções políticas concretas, no detalhe, a Igreja em geral, ao quanto eu tenho acompanhado, pode ser que algum dia mude, mas a Igreja, e aqui, realmente percebo o teu ponto, eu não estou a falar da Igreja de nós todos, não é cada um de nós em ação do mundo, não é disso que eu estou a falar. Estou a falar da Igreja hierarquia, estou a falar de movimentos e instituições da Igreja, colocam-se, a meu ver, muito bem no domínio dos princípios, ou às vezes em questões concretas, quando os princípios são tocados. Mas, por regra, não tem a responsabilidade de ter um agente político, que é definir um programa de ação. E dizer como é que isto se faz, quanto é que custa, como é que eu vou buscar do país, como é que o meu eleitorado vai reagir a isto, e por aí adiante. Isto só para explicar. Não é que a tarefa da Igreja seja simples. Também é muito difícil e complexo defender valores, defender princípios, para acertar o tom e a medida certa. Mas não desprezemos aqui a atividade política, seja a legislativa, seja a executiva, de encontrar as soluções concretas e ser julgado por elas. Sim, mas tem que ser auxiliada. Claro, mas o que eu só estou a tentar explicar é Esse papel mas repara, quando eu coloco aqui as diferenças, é só para sublinhar que o exercício da atividade política tem um conjunto de condicionantes que a tornam muito difícil e muito complexa e que é uma realidade totalmente diferente do que é a nossa experiência em igreja. Por exemplo, esta questão de nós não vivemos em sistema de eleição permanente sobre quais são as opções e os caminhos a seguir enquanto igreja, é totalmente diferente da realidade política, onde os políticos, quer queiram, quer não, vivem em função do julgamento eleitoral. Reparem, falando de novo de casos concretos e para terminar, o atual Primeiro-Ministro chocou muita gente quando disse, aparentemente, terá dito qualquer coisa como não importam as eleições, usou uma outra expressão mais forte, qualquer coisa do género, não é? E toda a gente achou uma coisa muito estranha, porque não é esse o funcionamento normal da política e a máquina política onde ele está inserido não é assim que pensa. Obviamente a máquina política está preocupadíssima com o efeito destas políticas, destas opções políticas, nas próximas eleições. Eu não quero julgar se o governo está a dizer é bem ou é mau. Não é esse o ponto. O ponto é que bom era que nós tivéssemos mais políticos capazes de seguir a sua consciência e aquilo que é o seu julgamento errado ou certo. Não é isso que agora está a ser discutido, mas seguir a sua consciência, porque, reparem, como é que se resiste às expressões, e terminando com essa pergunta? Em grande medida sendo fiel à sua consciência ancorada num compromisso eleitoral, com que se foi a votos, mas também consciência ancorada a valores. E é um programa, se quisermos, de vida e de serviço ao bem comum. Se é isso que está a acontecer ou não, não sei. E para dar um outro exemplo, vi uma vez, uma ocasião, uma coisa que chocou muito a vida política portuguesa, o engenheiro António Guterres, líder da oposição na altura, foi praticamente trucidado no PS porque decidiu votar favoravelmente, aprovar, o programa de fundos comunitários que na altura o Primeiro-Ministro Cavaco Silva estava a propor e que a estrutura do PS dizia isto é uma loucura nós viabilizarmos isto, porque se formos viabilizar isto, este homem nunca mais sai do poder, este Primeiro-Ministro Cavaco Silva, e nós vamos ficar fora do poder o tempo inteiro. E o testemunho do engenheiro Guterres, que provavelmente tinha muito a ver com este tema de hoje e de um modelo de fidelidade a valores e a uma coerência que eu acho que ele tem, foi, não, o serviço ao bem comum, o serviço ao país, é votar favoravelmente, mesmo que isto queira dizer que eu não vou ter acesso ao poder dentro de 4 anos. Na verdade, a história mostrou que ele, na volta seguinte, foi ele que teve acesso ao poder e até foi ele que beneficiou dos fundos. Mas este ponto da fidelidade à consciência, aos valores, aos compromissos com o eleitorado, aos verdadeiros compromissos com o eleitorado, parece que é a forma mais fácil, sendo que nunca é fácil, resistir às imensas pressões e interesses que estão permanentemente em cima da mesa. Uma pergunta, 2, 3 perguntas. Está fechado?
Boa noite. Tenho estado a ouvir, obviamente, atentamente aquilo que têm dito. Apraz-me, no entanto, algumas coisas para esclarecer um pouco também onde me situo. É esta. Eu acho que, fruto também de tudo o que já foi dito esta noite, dos cidadãos terem uma imagem negativa da política e dos políticos, como se ao ler nas notas do meio, o próprio Sr. Rui Marques disse que os próprios políticos provocaram passaram essa ideia para o exterior. Quando se deixa de ter o espírito de serviço e servirem-se, que é aquilo que passa da imagem e que temos, no casos transmitidos pela comunicação social, de ser os políticos a servirem-se a si próprios e não servir o bem comum e servir o seu povo, ou seja, numa outra palavra, se calhar mais técnica, o serviço de Estado, o sentido de Estado, que muito poucos políticos temos vindo a assistir, infelizmente, em Portugal, que têm esse sentido de Estado. A questão que são várias questões que todos nós sentimos no nosso dia-a-dia, que têm a ver também como é que eu, como cristão, posso lutar contra tudo isto, como o próprio Sr. Primário disse, o poder económico sobrepõe-se muito ao poder político. Eu recordo que no final dos anos 80, uma série que vi todos os episódios, que era O Povo, acabou no último episódio, depois da morte do comissário Catano, acabou com uma frase assim: quem manda no mundo, e estamos a falar em 1986, 87, quem manda no mundo não é o poder político, mas sim o económico. Como é que nós cristãos, esta é uma das minhas perguntas, como é que nós cristãos, sabendo que no poder económico aquilo que se preocupa é somente o lucro, seja ele obtido de forma for, sem o mínimo de respeito pela dignidade das pessoas, e quando falo de dignidade das pessoas, assistimos todos os dias aquilo que as grandes empresas e muita gente faz no sacrifício que exigem aos seus colaboradores, exigindo inclusive que eles não desistam, mas que não tenham quase a sua vida familiar, mas sim sejam só produtivos, e o que interessa é a produção e a rentabilidade. Como é que nós cristãos, sabendo que em princípio uma sociedade deve ser em democracia gerida pelo poder político, quando assistimos que basta ver toda esta crise, entre aspas, que a Europa, sobretudo a Europa, vive, foi uma crise provocada, isto é a minha opinião, pelo poder económico, e é o poder económico que está a subjugar novamente as pessoas sem o mínimo de respeito pela dignidade das mesmas. Como é que nós cristãos podemos lutar contra isso? Eu também faço parte de uma associação de pais, ou até duas, neste caso. Obviamente também me interesso pela causa pública e aquilo que noto é que os pais também estão muito desinteressados, há um egoísmo muito forte. Penso que isso é um dos problemas também da nossa sociedade. Há um egoísmo muito acentuado, as pessoas, ou comodismo, se quisermos, para não ser tão duro. As pessoas desinteressam-se pelas coisas, não têm interesse. Nem pela escola dos filhos, que é uma coisa que me espanta imenso, é que é uma coisa tão simples, nem pela escola dos filhos as pessoas têm interesse. Normalmente são sempre os mesmos que vão dando e vão mantendo as associações de pais de fé, e depois lá se vai arranjando a saca das outras pessoas, e não me demoro mais, que é capaz que o tema é tão interessante. Muito obrigado aos oradores por tudo aquilo que já têm dito esta noite. Muito obrigado. Mais duas intervenções. É que diz lá. Boa noite, eu vou ser curta e vou só fazer uma parte. Tudo o que acompanhámos e ouvi reavivaram o pensamento político que eu sentia que já estava atrofiado e que não valia muito a pena estar a ir deter-me muito
nesta matéria. Acontece que, não sei se eu vi bem, mas esta identificação que nos proporcionaram com um pensamento no sentido nobre da política, que é governar segundo diretrizes, segundo princípios, como nos foi aqui, e valores. Eu não sei se eu vi bem, mas a Maria do Rosário, ao fim de 16 anos, deixou o espaço vazio, que era muito, muito característico, não é? Na Assembleia do Parlamento. E o Rui Marques, não sei se está em pausa, sinceramente, fiquei um bocado preocupada. Porque é só este lado. Ora, muito boa noite. Eu queria fazer algumas considerações e depois terminaria com uma ou duas perguntas. Em primeiro lugar, eu acredito na democracia. Nos tempos que correm, é um bocado difícil dizer isso, porque parece que se ouve só nos jornais ou contra, ou dizer mal, ou desacreditar, ou não ter esperança. Eu até prova em contrário, acredito num modelo democrático, mas preocupa, sobretudo, também nos pontos já foi referido, o aumento da abstenção e, eu não sei se têm estatísticas, mas se calhar que abstenção entre a juventude. Porque parece que os jovens que já não viveram o 25 de Abril, que já não conheceram a ditadura, que viveram num período de próspero, digamos assim, ou dizíamos nós que era próspero, enganávamos a enganar que era próspero, e que agora se deparam com o que estamos a viver. Agora, temos que ponderar, sobretudo, esta abstenção, eu volto a dizer, sobretudo da juventude, que não acredita, e a juventude é o futuro, e depois, em relação aos deputados, vou considerar uma pequena minoria que aceita esse desafio de ir para a Assembleia da República, defender valores cristãos ou éticos, ou servir para servir a comunidade, a sociedade em geral, mas depois, o que é que nos respondem quando um partido impõe a disciplina de voto? Onde é que estão as nossas convicções enquanto deputado? Eleito, mais uma questão, mais uma dica, eleito por uma zona, eu perguntaria, se calhar aqui em Oeiras, na Grande Lisboa é mais complicado, mas num distrito do interior, se as pessoas sabem que deputados elegeram, ou se recordam, passado alguns meses, que deputados elegeram, e mais, isso num mandato de 4 anos, o deputado deu a cara, foi à zona por onde foi eleito. Eu, por acaso, conheço uma deputada eleita por um distrito do interior que ela me diz que tem, de X em X tempo, uma segunda-feira para contar com a população. Eu pergunto se ela o faz e em quê. Depois há outra questão entre os grandes partidos. Nós, em Portugal, somos governados por 2 partidos há muitos anos, e tudo leva a crer que continua assim. E depois temos uns partidos mais pequenos, que por sinal parece que são os que representam mais propostas, que são os que trabalham mais, podem depois ser só preencher, mas de facto os tais 2 partidos que se alternam no poder parece que são os que menos produzem em termos desta matéria. Quais as minhas perguntas para terminar? Primeiro, de que forma nós, que direitos temos, sem ser pela via da força, pela via democrática, de, por exemplo, hoje anda muito em voga as petições, que efeitos concretos de uma petição para chegar mesmo ao Parlamento, mesmo quando chega uma proposta de decreto ou uma proposta concreta à Assembleia, voltamos sempre na tal disciplina de voto e da imposição que o partido é que manda e não o deputado. Muito obrigado. Bem, nem sei bem. Vou começar por esta que é mais curtinha, mais fácil, que sei ao fim de 16 anos. 16 anos são muitos anos. E eu sou uma senhora idosa, não é? Eu vou ter que fazer a apresentação do programa da Caritas no âmbito do conhecimento ativo. E eu disse assim, de acordo com a definição, sou uma senhora idosa, mas eu
parece uma coisa. E então estou com esta desde ontem. Não, quando tudo tem tempo na vida, não é? Tudo tem uma oportunidade, um momento. Mas com toda a franqueza e com toda a verdade, as duas deputadas independentes saíram do Parlamento porque deixou de haver condições para permanecer o acordo de incidência parlamentar entre o MHD, a Associação Cívica em nome da qual nós estávamos no grupo parlamentar do PS e o PS. Portanto, não deixou de existir esse tipo de condições que viabilizavam a manutenção do acordo. Portanto, nós saímos. É assim a vida. Mas também porque há um tempo em que as coisas também se concluem. Portanto, não se trata foi um tempo, foi um ciclo que acabou por estas razões muito concretas e é toda a verdade, não sei, não posso dizer, fazendo futurologia para trás, que se tivessem mantido as mesmas condições, se eu estaria ou não no Parlamento. Eventualmente estaria, eventualmente não estaria, não sei para dizer isso para trás. Portanto, não tem a ver com desinteresse nem com desilusão, tem a ver com um ciclo que acabou. Mas agora, e de uma forma errática, na sequência das questões e das perguntas, articulando um bocadinho com o último senhor que colocou acerca da disciplina de voto e outras questões que se passam no âmbito da Assembleia. A disciplina de voto é, de facto, qualquer coisa de muito questionável, não é? De um ponto de vista, de vários pontos de vista, nomeadamente do ponto de vista constitucional. Porque, do ponto de vista constitucional, cada deputado responde perante o país. Cada deputado pode apresentar uma iniciativa legislativa. Está a ver? Não depende da vontade do deputado. Mas isto não foi sempre entendido assim no ponto de vista da prática parlamentar. Quando eu entrei na Assembleia da República, para apresentar uma iniciativa legislativa era necessário que a direção do meu grupo parlamentar me disse: houve uma alteração há cerca de uns 6 anos, 7 anos, e foi connosco, deputados independentes, que isso passou a ser assim, e foi quando o António José Seguro era o presidente do grupo parlamentar, que foi alterado para então se cumprir o preceito constitucional de que cada deputado apresentaria a sua iniciativa parlamentar. Isto é fantástico, não é? Depois, de um ponto de vista, do ponto de vista da lógica de funcionamento do Parlamento, depois tudo é perverso, porque nós, de facto, entregamos iniciativas parlamentares na mesa da Assembleia. É este o nosso direito. Só que para ser ajeitada, para ser discutida, é necessário que a Conferência de Líderes, onde estão os líderes de cada grupo parlamentar, agende a iniciativa. Estão a ver? Ora, como se a direção do meu grupo parlamentar não estivesse de acordo, nunca iria agendar. Mesmo tendo nós fazendo lobby junto de outras direções de grupos parlamentares para agendarem a nossa iniciativa, eles não as faziam, então já não tem nada a ver com política. É por puro taticismo. Não iam agendar. Por isso nós descobrimos, e é um bocadinho para responder, não completamente, nós descobrimos nos últimos anos da nossa vida parlamentar instrumentos poderosos. Eu já tinha descoberto há muitos anos um que se chama audições. Através das audições pode-se suscitar o debate público, portanto trazer para a agenda pública aquilo que a vontade das lideranças não coloca.
Mas isso são armas, isso depende da vontade, da capacidade, da oportunidade que se tem. Mas do ponto de vista do instrumento, nós descobrimos que havia um instrumento, que é um instrumento paralegislativo que se chama resoluções. E esse já não depende da vontade das lideranças parlamentares. Nós fazíamos a resolução e a resolução entrava na mesa e as resoluções vão sendo agendadas por ordem de entrada. Mas são coisas que a pessoa vai descobrir, mas para uma pessoa fazer uma resolução, e aqui volta à intervenção inicial. Tem que se escutar, tem que se investigar muito para que não seja uma coisa toda, à toa. Aquilo que é recomendável também na doutrina social da Igreja. Não pode ser um ato de voluntarismo pouco. Tem que ter substância e isso leva bastante tempo. Mas agora a sua pergunta, e nós cidadãos o que é que temos de fazer? Petições? Claro que sim, é um instrumento constitucionalmente previsto e há um apelo para que os cidadãos tenham consciência dessa sua força. E agora vou fazer uma distinção do real e da alteração de um real, de uma potencial alteração. O que é verdade? Os cidadãos fazem as petições, um cidadão pode fazer uma petição que entra na Assembleia da República. Tem que ter uns milhares de assinaturas para ser discutida em comissão. Mas uma petição é sempre objeto de apreciação, mesmo que seja só uma pessoa. Não é discutida porque é só uma pessoa, mas essa pessoa é ouvida e é feito um relatório e em função desse relatório é tomada uma decisão. Muitas das vezes, nomeadamente os partidos mais pequenos, transformam os objetos das petições em iniciativas legislativas suas, está a ver? Como se fosse a sua ideia, só que foi algo de cidadão anónimo que, entretanto, acrescentou. Para ser discutida na Comissão, tem já que ter cerca de 1000 e tal assinaturas, agora não lembro já nos planos. E depois, a partir de 4000, é obrigatoriamente discutida em plenário. Uma petição não se transforma porque é discutida em diploma. Um diploma pode ser apresentado aos cidadãos, mas precisa então de usar testemunhas. E agora vou-vos dizer com toda a verdade. Os parlamentares não gostam de iniciativas populares. Não gostam. Eles são os professores. Eu tenho que dizer isto com toda a fraqueza. Nos 16 anos que estive na Assembleia, houve um único diploma de iniciativa popular, que foi esfiado ou liderado pela Helena Roseta, tinha a ver com arquiteturas, e não conseguiu passou à fase de discussão da especialidade, mas não acabou por não ser votado porque acabou a legislatura. Não gosto, porque quem faz as leis são os deputados ou o governo, enfim. Já que não se pode ter a perfeição, seja uma perfeição menos perfeita. Porque as pessoas foram eleitas para fazer leis, portanto, os cidadãos não se põem a fazer leis. Está a ver um bocadinho esta perspectiva. No entanto, o que é que eu posso acrescentar? De um ponto de vista real e que quase que parece contraditório com isto que eu digo, que é de facto. É que de facto também. E porque hoje os cidadãos têm esta consciência cívica da sua capacidade de lobby e de pressão, entram catadupas de petições na Assembleia. E o facto de entrarem estas catadupas de petições da Assembleia, que têm por imperativo, quer constitucional, quer por regulamento parlamentar, de serem analisadas, elas estão a fazer uma pressão de um ponto de vista da criação de uma consciência. E, portanto, há temas que, pela repetição, quando vão entrando, começam a entrar nas agendas. Não entram como uma iniciativa autónoma, mas quando estão a tratar determinadas iniciativas legislativas são incorporadas. Há linguagens que são profundamente alteradas por via das petições. Portanto, nada disto é transparente, nada disto é visível. Eu tenho agora a oportunidade de vos devolver, não é para retirar ansiedades,
Mas isto é real. E isto só aconteceu porque passou a haver uma consciência cívica das pessoas que passaram a usar instrumentos constitucionais e por via da utilização, trata-se de uma invasão de outra forma, está a ver? Invadiram as comissões, os deputados de petições que introduzem na linguagem preocupações que estão vertidas de forma repetida e continuada nas petições e que não estaria se esta atuação política, por via cívica, não fosse exercida. Portanto, isto é fundamental na tal aproximação daquilo que se passa naquele sítio para os reais destinatários. Eu já falei nisso. Só vou dizer, não vou pretender responder, mas só continuando a conversar relativamente às questões que colocou, de facto, a situação em que nós estamos, está todo o mundo de desordem, a que convencionamos chamar crise para abreviar caracterizações e qualificações, tem a ver com toda a desregulação financeira, económica, financeira, eu digo sobretudo financeira, económica e por aí fora. Mas antes desta desregulação, que tornou o lucro primário definidor do funcionamento das sociedades, esta desregulação só acontece porque há uma outra que foi prévia, que foi dos valores. Portanto, de facto, nós somos dominados de forma muito marcada por questões económicas. Mas as questões económicas são determinadas por uma perspectiva ética da organização económica. Portanto, mal ou bem, a questão é sempre política. E é uma fuga, para o outro lado, dizer que é a economia que determina a política. Eventualmente. Mas é uma economia que está determinada por questões éticas. Ou não é? Portanto, é sempre a política. Ou por falta de ética. Portanto, é sempre a perspectiva política que determinou aquele tipo de opção económica, que depois vai influenciar aquilo que nós designamos pela formulação política. Mas também disse muito mais. Este comodismo determina o absentismo. E isso depende de cada um de nós. Isso não depende da corrupção ou da não corrupção dos políticos, da capacidade ou da incapacidade. Isso depende de cada um de nós. Se cada um de nós continuar prontamente a só apontar as inconveniências dos outros, as inconveniências dos outros vão continuar a aumentar e nós vamos continuar a estar comodamente incomodados, não é? Portanto, eu diria que, não estando nós aqui ao nível da feitura da política estricta, mas daquela que é a política que depende de cada um de nós, há isso, como dizia o Pedro, há uma intitulação naquilo que é o de nos desinquietarmos. Porque eu diria que eu sou otimista por natureza, também se não fosse, não teria a família X, não teria estado 16 anos na Assembleia da República e não estaria a dar aulas e não estaria a fazer um teatro à apresentação do programa da Cálice. Eu fui experimentar, não é? Isto é porque eu sou naturalmente otimista, porque considero que cada um de nós tem sempre, enquanto vive, capacidade de, na sua esfera de ação, fazer aquilo que é capaz de fazer. Mas ser só otimista não quer dizer que seja pequenino, não é? E esse é também o desafio que é colocado aos cristãos, do ponto de vista do exercício político. Não me deixar que o pessimismo daquilo que nós sabemos tão bem diagnosticar nos atole e nos coloque nesta comodidade incomodada, não é? Mas também não sermos tudinhos que achamos que está tudo bem e como nós somos fantásticos e iluminados pela divina providência, tudo se vai. Não, temos
ter uma perspectiva de realismo. E aquilo que eu posso dizer é que, para mim, a perspectiva de realismo tem, no concreto de cada dia, servir. Rui. Ser muito rápido já é. O Joaquim vai dizer são 11h30 e, portanto, é muito rápido. E, portanto, peço a vossa compreensão, não responder detalhadamente às questões todas, que são muitas. Dizer duas coisas e depois deixar a minha mensagem final. A primeira é esta questão que colocava do poder político versus poder económico. Nós não estamos a realizar o quanto estamos aqui numa armadilha do enfraquecimento do poder político. Por a via de acharmos que a política é péssima, nós temos deixado enfraquecer o poder político de tal maneira que ele é completamente subjugado pelo poder económico e não tem força para enfrentar o poder económico. Portanto, temos que fazer um movimento inverso de fortalecer o poder político, de o purificar, se quisermos, de o robustecer com ideias e com valores para poder fazer face ao poder económico. Porque o jogo aí, às vezes, é mesmo muito sujo. Um governante qualquer, não interessa quem se quer aqui vão dar exemplos, que ouse enfrentar interesses seriamente instalados, obviamente tem à frente uma guerra feroz, suja, que passa quase sempre a comunicação social através de dossiês que vão sendo lançados que embaraçam o governante que está a mexer nesses assuntos e mais tarde ou mais cedo o governante cai. E o poder oculto que está a defender este interesse mantém-se e vai seguir o seu caminho. Porque realmente o poder político hoje é muito frágil. A questão da pausa, enfim, como não é pública, eu estive à frente do partido político, o MEC, Movimento de Esperança Portugal, durante 4 anos fiz o meu exercício do voluntariado político com um grupo de pessoas que acreditou que era possível dar um contributo através da renovação do sistema partidário. Mas esse grupo de pessoas também teve, ainda bem, a noção humilde de perceber que o que nós podemos fazer é propor, dar o nosso contributo, trazer as nossas ideias. Mas em democracia, o eleitorado é senhor e rei. Teve uma alternativa, nós fomos a 3 eleições, com tudo o que isto implica, honestamente aqui não é tempo para isso, de dificuldades e de obstáculos internos, e o eleitorado não achou que a proposta do MEC fosse relevante. E, portanto, nós, com toda a humildade e com toda a serenidade, chegámos ao final de 4 anos e dissemos: aqui estivemos, prontos a servir, os portugueses acharam que isto não era relevante, é hora de fechar. E continuar a servir, na palavra que a Maria José tanto aqui gosta e que tanto nos une, continuar a servir o bem comum, onde quer que seja, como quer que seja. Acreditamos que talvez fosse bom renovar o sistema partidário português, mas a voz soberana do povo nas urnas não achou, e nós temos, com toda a humildade, aceitar esse facto, sem qualquer sentimento negativo e com a tranquilidade de quem cumpriu a sua obrigação, seguir a etapa seguinte. Portanto, o MEC acabou em janeiro deste ano. A última nota que gostava de vos deixar é aquela que talvez para mim seja mais importante como mensagem para esta noite. Nós não estamos, creio eu, a ter a verdadeira noção do impacto da perda de confiança. As sociedades desenvolvem-se, crescem, conseguem atingir níveis superiores de desenvolvimento quando têm coesão social e quando têm confiança entre as pessoas, das pessoas nas instituições, entre as instituições. E quando acontece o inverso, quando passamos a uma sociedade de desconfiança, pura e simplesmente a sociedade vai ruir. E o que nós temos feito é uma caminhada louca, uma cavalgada louca, para mais desconfiança, e mais desconfiança, e mais desconfiança, que nos vai destruir completamente. E nós não estamos a ver isso. E estamos aí todos atrás de uma cultura crescente de desconfiança, que é trágica, que vai acabar connosco enquanto sociedade. Então, um dos apelos que eu vos deixo, agora para além da fé e da política, é tomemos consciência desta realidade e façamos tudo para inverter esta realidade. Por exemplo, aprendamos a dizer bem as coisas que são boas. Nós temos tanta dificuldade em elogiar, tanta dificuldade. Nós, com o MEP, a propósito do MEP, havia o livro verde, o livro amarelo das reclamações. Nós dissemos que é preciso um livro verde dos elogios, nos serviços públicos, para elogiar o que é bem feito. Porque é que nós só estamos sempre a registrar o que está mal?
Nós precisamos de reconstruir laços de confiança entre nós e as instituições, porque senão vamos ter um fim triste. Última nota, ligada a esta. A confiança liga-se estritamente à esperança. Os jovens não participam porque a sua esperança é vazia. A política perdeu completamente o sonho de construir um mundo melhor, um mundo mais justo. Perdeu completamente a capacidade de inspirar pelo exemplo, mas de inspirar pelas ideias, pela capacidade de construir algo de melhor. E o Dante tem, na Divina Comédia, o momento em que chega ao inferno, e o que está à porta do inferno é uma frase que diz: perde toda a esperança quem aqui entra. A definição de inferno é o sítio sem esperança. E o que nós corremos o risco de ser e de caminhar é para o inferno. Não o inferno teológico, mas é o inferno já aqui na Terra, que é perder a esperança toda. Por isso, confiança e esperança são as duas mensagens, de uma forma não tontinha, como a Maria Rosário muito bem sublinhava, mas de uma forma consistente, séria e persistente, que constitui um desafio para homens e mulheres de fé que acreditam que estamos destinados à salvação. Vai demorar a lá chegar, mas lá chegaremos. Obrigado, Rui. Foi ótimo estar aqui convosco. Eu agora lembro-me de uma discussão que costumo ter quando sou confrontado com estes problemas da comunicação social, que é muito negativista, isto é o meu dia a dia, não é? Como compreendes? Esta ideia das boas e das más notícias, convém que se esclareça da minha perspectiva, não há boas nem más notícias, ou há notícias ou não há notícias, ponto final. Essa ideia das boas e das más notícias já preenche uma série de requisitos que não vale a pena lançar agora para a discussão, mas de facto constrói-se uma visão essencialmente negativa, mas isso tem a ver com mecanismos da própria lógica mediática dada por uma conferência para vários dias discutimos essa dimensão. Mas quando se fala desta coisa da televisão, eu costumo sempre dizer às pessoas: vocês têm um poder imenso nas mãos. Quando discutem, não gostei daquele programa, não gostei daquilo, agora a outra que se despe para a outra, que toda a gente vê na casa de não sei o quê, e o outro que dança e não sei quantos, tem um poder imenso na mão, que é o poder do comando. O comando da televisão. É um poder imenso que se tem na mão. Normalmente, o consumidor prescinde desse poder. Prescinde. Consome aquilo que lhe dão. Não opta. Há aqui uma dificuldade hoje em dia de optar. Eu julgo que na dimensão da política é a mesma coisa. A política não foi inventada pelos gregos, os clássicos, como se quer dar a entender, como nós legalmente Europa julgamos, mas os gregos inventaram uma coisa muito importante. Inventaram o conceito do accountability, do dever de prestar contas. Isso é uma invenção dos gregos. O dever de prestar contas. E não era só o dever de prestar contas aos deuses. Era de prestar contas aos homens e, através das contas que se prestam aos homens, prestar então contas aos deuses. E esta é outra dimensão que nós temos esquecido. Na hora de avaliar, de prestar contas, parece que nos esquecemos do comando que temos na mão. Não é? Pronto, eu lembrei-me de puxar essa dica porque quando se fala o que é que podemos fazer, esquecemos que temos um comando na mão. Por acaso, isso era uma boa ideia. Temos um comando na mão. Nós responsabilizar, ainda foi que eu gostei de ouvir o Davi Carneiro. Não sei se viram na televisão que ele fez os 25 anos de carreira. E ele disse que devíamos responsabilizar os políticos todos. Não é só este programa, todos os políticos, pela má política que fizeram. Não é só responsabilizar os políticos, permita-me interromper. Tem a ver com nós próprios sentirmos o dever de responsabilização, precisamente porque temos esse comando, temos essa possibilidade. E isto leva-nos aqui a uma outra discussão muito interessante, que é, há pouco falávamos do humanismo cristão, esta ideia um pouco paulina, não é? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não é? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós andamos por aqui. E a propósito desta ideia, e com isto termino, gosto muito de citar um filósofo contemporâneo,
brasileiro, se não fala a nossa língua, Mário Sérgio Capela, que, enfim, mergulhado nestes conceitos de ética paulina, dizia o problema que nós temos é aquela tripla baliza do quero, do devo e do posso. Andamos entre estas três balizas e não conseguimos orientar-nos. Há coisas que eu quero, mas não devo, há coisas que eu devo, mas não posso, há coisas que eu posso, mas não quero. E andamos aqui. Quando é que o homem encontra a paz de espírito? Quando quer é o que pode e deve. Isto é um caminho tremendo. E se isto, em contexto de fé, faz todo o sentido, devia fazer sentido também em contexto de política. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Queria agradecer em nome da organização a vossa presença e oferecer estes pequenos projetos que estamos no evento. Ainda com o tempo de desmontar, por favor. Os outros não fiquem tristes, são projetos que divertem, cuja receita diverte a favor dos leigos para o desenvolvimento. Temos vários lá em baixo, se quiserem adquirir. Eu queria também prevenir que está muito frio lá fora e recomendar que antes de saírem comam um bocadinho de bolo e bebam um chazinho quente para enfrentar o frio lá de fora. Muito obrigado.